Eu vou ler de novo a partir do versículo 11, continuação do que nós estávamos tratando na semana passada. Vamos ler até o 24. Esta é a mensagem que vocês ouvirem desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amém? Esse texto, ele vai falar a respeito do amor, né? Que nós já estávamos tratando na semana anterior. E falamos também sobre a questão do primeiro homicídio. E de que Caim matou seu irmão porque não praticava o mal, e o seu irmão praticava a justiça. Só que esse pecado ele nasceu do ódio, e na semana passada nós falamos muito sobre isso. E também falamos sobre você manifestar o seu amor na vida do seu irmão, como que Deus diz que esse amor é manifesto, né? Ele vai dizer assim, que se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. No versículo 16, ele fala, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí o apóstolo João vai falar que o exemplo máximo é o mesmo exemplo que Jesus teve de dar a sua vida por nós, assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ele vai falar sobre as pessoas que têm condições financeiras, têm posses, e veem o irmão em necessidade, mas não mostram compaixão, que o amor de Deus não está na vida dessa pessoa. Que a gente demonstra que o amor de Deus está em nós quando nós temos compaixão, quando nós demonstramos isso através das nossas atitudes com os nossos irmãos menos favorecidos. E ele vai dizer no versículo 19, com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. O que o apóstolo João está dizendo aqui para a comunidade que ele havia escrito essa carta? Primeiro a gente precisa entender que João está escrevendo para um grupo de cristãos. Cristãos que haviam nascido de novo. Cristãos que haviam sido regenerados pelo Espírito. E que ele está instruindo em como eles vão aprimorar esse conhecimento a Deus. Como que eles vão desenvolver cada vez mais esse relacionamento com Deus. Então ele vai falar da perspectiva do amor. De que o amor aos irmãos, ele é algo que deve ser manifesto. Manifesto como? Através de ações, né? Quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê Deus falando a respeito, o apóstolo Paulo falando a respeito de quais são as características, né, do amor, e o amor ali está descrito como atitudes e não como sentimentos, não como sentimento. Então o amor, ele é muito mais do que você simplesmente ter um sentimento, sentir algo por uma pessoa. O amor, ele é expresso em atitudes. E o apóstolo João está dizendo, olha, você diz que ama o seu irmão, mas você não manifesta esse amor na vida do seu irmão através das suas atitudes,
então quer dizer que você não ama. Porque se você vê um irmão passando necessidade, alguém que precisa da sua ajuda e você não ajuda, você não é alguém em que está sendo manifesto o amor de Deus na sua vida. Então, ele fala assim, quando nós demonstramos o amor, quando nós dizemos que amamos, né? Mas não nos limitamos apenas a dizer que amamos uns aos outros, mas nós demonstramos a verdade por meio das nossas ações, nós saberemos que pertencemos à verdade. A verdade aqui não é uma coisa subjetiva. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que a verdade ela se tornou algo subjetivo. As pessoas elas não têm mais a verdade como algo absoluto. É tão ridículo a ponto de às vezes você ver, eu não sei se vocês têm o hábito de assistir, né? Eu particularmente às vezes eu perco algumas boas horas do meu dia assistindo essas besteiras assim, que é alguém contra 30 outro alguém, né? Aí as pessoas, por discordarem ideologicamente, politicamente ou filosoficamente de uma outra pessoa, elas discordam até do óbvio, elas discordam a ponto de dizer, se a pessoa perguntar assim, 2 mais 2 é 4, a pessoa vai responder o quê? Depende. Depende do quê? Pelo amor de Deus, 2 mais 2 é 4? Depende. Né? Por quê? Porque ela tem dificuldade em assumir que existe uma verdade, que não é a verdade dela. E a verdade não é algo subjetivo, a verdade é algo objetivo. Verdade é verdade, independente da circunstância. E aí a gente vai ver, por exemplo, que as pessoas acham, né, que hoje em dia está muito popular o pensamento de que a verdade ela é algo subjetivo ou relativo. Eu tenho a minha verdade, o André tem a verdade dele, o pastor Ricardo tem a verdade dele. A gente já falou aqui sobre isso aqui em outras ocasiões, né? Até citei o exemplo dos cegos e o elefante, né? Então, existe a verdade, e a verdade ela não é subjetiva, a verdade ela é objetiva. A verdade é um fato, a verdade trata exclusivamente de uma pessoa. Jesus diz que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala que quando nós amamos e expressamos isso através das nossas atitudes, e Tiago vai dizer que aquele que ele diz que tem a fé, mas a fé dele não é manifesta através das suas obras, a sua fé, então, é uma fé morta. Porque uma outra pessoa que tem obras, ele pode chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, onde está a tua fé? Ah, minha fé está no meu coração. E ele não tem obras, então a fé dele é morta. Uma outra pessoa pode mostrar as obras e dizer assim, olha, aqui estão as minhas obras. E a fé dessa pessoa é uma fé que ela é demonstrada através das atitudes. Então, como que a gente vai ver isso? A Bíblia diz assim que como saberemos que pertenceremos à verdade? Quando nós demonstramos a verdade por meio das nossas ações, ou seja, as nossas ações têm que dar testemunho de quem nós somos. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que amo a Deus, mas eu trato mal as pessoas que convivem comigo, trato mal os meus funcionários, trato mal o porteiro, trato mal a pessoa que recolhe o lixo, trato mal a pessoa que varre a rua, trato mal as pessoas que, na minha cabeça, hierarquicamente estão abaixo de mim. É muito fácil a gente tratar bem pessoas que hierarquicamente a gente sabe que estão acima de nós. Seja uma pessoa que socialmente elas estão em uma posição mais privilegiada que nós, ou profissionalmente elas estão numa posição mais privilegiada que nós. É muito fácil quando a gente age com favor diante dessas pessoas. Porque isso, não, na verdade, é uma forma da gente reconhecer que aquela pessoa está acima da gente. Ou seja, se eu abro a porta para uma pessoa que é mais importante do que eu entrar ou sair, eu estou fazendo uma coisa que é óbvia, ou seja, eu estou honrando aquela pessoa que tem mais posição de honra do que eu. Porém, e quando eu não faço isso, né, com uma pessoa que é menos favorecida do que eu estou agindo de uma forma hipócrita, porque a própria palavra do Senhor diz que Jesus ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E a forma como Jesus serve está lá expresso quando Jesus ele fala sobre o lava-pés, né?
que é muito conhecido. Quando Jesus ele reúne seus discípulos e ele pega ali uma bacia, ele vai lavar os pés dos discípulos. Qual que é o contexto que está implícito ali? Primeiro, a gente precisa entender que naquela época as pessoas não tinham carro. Então, não tinham carro e a maioria deles não tinha também um transporte que fosse de animal. Não andavam no lombo dos animais. Eles tinham os seus animais para transporte de carga. A maioria deles tinha os seus animais como jumento, mula, camelo para transporte de carga e não para andar montado no animal. Então, eles andavam a pé. Não tinha asfalto, obviamente não tinha asfalto, então era poeira, barro. E isso misturado, quando chovia era barro, quando estava seco era poeira. Então o pé sujava, não tinha outro jeito das pessoas. Tá rindo, né, ô Isabela? Mas eu morei em Morato, a pastora Meire vai lembrar. Quando a gente, lá naquela subida de Morato, para vocês terem ideia, lá todo mundo que já foi lá sabe, ali era só barro. Obviamente, quando estava seco era poeira, quando estava molhado era barro. E era muito comum, quando era época de chuva, as pessoas subirem com um saco amarrado nos pés, para poder subir aquela rua. E a Juliana com certeza vai lembrar também, que viveu bastante lá. O pessoal às vezes chegava no final da subida com roupa de ir para o trabalho, já de manhã, ou para ir para a escola, e caía. E tinha que voltar para casa para se trocar e subir de novo aquele calvário, isso várias vezes. Né? Não era incomum acontecer isso daí, né? Então, porque era muito barro. E é uma subida bem íngreme. Eu lembro que o único carro que passava lá, o único carro que subia lá, era Rural. Esse carro é antigo, o André lembra, né? Esse é da adolescência do André. Muita gente aqui não sabe nem o que é uma Rural. Então a Rural 4x4 subia. Era o único carro que eu lembro assim que subia. E a gente, quando ia para a escola, tinha que andar com a sacola de mercado, amarrava a sacola de mercado, saco de lixo, e subia. Só que também tem uma outra coisa, não tem aderência, porque aquilo é liso. Então ficava ainda mais propício a escorregar, e a gente escorregava e caía. Então imagina isso naquela época do Oriente Médio, né, lá naquele contexto, onde as pessoas tinham que se locomover a pé, né, de sandália no meio da poeira ou do barro. Era muito comum quando eles chegavam nas casas, o que acontecia? Havia um ritual lá para que eles lavassem os pés e pudessem entrar dentro da casa. Era comum isso. É igual quando na época da pandemia, que você chegava em qualquer lugar e você tinha que passar álcool em gel na mão. A mesma coisa também naqueles tempos, as pessoas também chegavam nas casas e tinha lá o lava-pés. Só que esse era um trabalho que não era um trabalho digno. Então quem que fazia isso geralmente? Os escravos. Na ausência dos escravos, os filhos, mais novo para o mais velho. Na ausência dos filhos, a esposa. Na ausência da esposa, em último caso, o dono da casa, que era o senhor da casa. O dono da casa, em último caso, era ele quem faria esse serviço. Mas existia uma estrutura hierárquica de que o escravo deveria lavar os pés ali das pessoas que chegassem naquela casa. E o que Jesus faz? Jesus, ele vai como convidado em uma casa e ele lava os pés dos discípulos. Primeiro que ele era convidado e jamais um convidado lavaria os pés de outras pessoas. O convidado era aquela pessoa que estava lá e ele deveria ser servido. Segundo que ele era não só o convidado, mas ele era o mestre de todas aquelas outras pessoas. Então ali haviam pelo menos o dono da casa, mais os discípulos, mais algumas pessoas, pelo menos umas 15, 20 pessoas naquela casa. Jesus, certamente, hierarquicamente, seria o último a ter aquela atitude, ou ter aquela função. Do menos importante para o mais importante, Jesus seria o último, porque ele era convidado, era o mestre daquele grupo, né? Então ele seria o último. E o que ele faz? Para dar o exemplo, ele mesmo pega a bacia, ele enche de água, ele vai lavar os pés dos discípulos, e os discípulos então, Pedro vai falar assim: Senhor,
eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Pedro reconhece que ele estava abaixo de Jesus e muito. Ele reconhece que não era Jesus que teria que lavar os pés dele, e nem Pedro também não era alguém que teria que lavar os pés dele. Pedro não estava dizendo, não, Senhor, deixa que eu vou fazer esse trabalho de lavar os pés de todo mundo. Porque Pedro sabia que, hierarquicamente, ele não estava em último, mas ele também não era o primeiro. Ele sabia que, hierarquicamente, outras pessoas deveriam designar aquela função. Mas qualquer outra pessoa, menos Jesus. E ele fala assim, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus fala para ele assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro fala assim, então não lava os seus pés, lava minha cabeça, meu corpo inteiro. Né? E Jesus fala assim, não, os pés bastam. Né? E aí Jesus então mostra ali que aquele que quer ser o maior, ele tem que se fazer servo de todos, ele tem que ser servido. Né? Perdão, ele tem que servir. Ele não tem que ser servido, ele tem que servir. Muito diferente do que a gente vê hoje, né, na contemporaneidade, do que é o reflexo da igreja brasileira, né, ou de líderes religiosos, né, independente da religião. Mas ele vai dizer que quando você serve ao outro, você está demonstrando a verdade por meio das suas ações. Então nós temos que servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Uma vez eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui em outras ocasiões, e eu vou falar uma coisa para ficar gravado na memória de vocês. Uma vez eu ouvi uma pessoa uma postagem de uma pessoa falando que num lugar do mundo, eu não vou lembrar onde que é esse lugar, mas vamos dizer que seja na Noruega, que é um país que tem uma cultura mais civilizada do que a nossa, né? Então, aqui a gente chega no shopping, é muito comum a gente ver shopping, supermercado, outros lugares, vagas que são destinadas a pessoas especiais, sejam deficientes, idosos ou gestantes, sendo utilizados por pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. É muito comum, muito comum. Eu não sei se vocês já observaram isso, a Juliana e o Leandro com certeza veem isso o tempo todo, porque eles são pessoas que têm direito a usar essas vagas. Pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E lá nesse país, que eu não vou lembrar agora qual que é, ele observou que as pessoas que chegavam primeiro, elas paravam o carro mais distante. E iam andando até a empresa. E ele começou a trabalhar naquela empresa, ele observou isso e perguntou por que isso acontecia. Perguntou para uma pessoa, por que você faz isso? Ele falou assim, não, porque eu chego primeiro, então eu deixo as melhores vagas para as pessoas que chegam depois, porque essas pessoas elas precisam mais do que eu, ou seja, elas vão chegar depois, vão chegar mais atrasadas, vão chegar mais em cima da hora. Então, essas vagas elas são mais indicadas para esse tipo de situação, já param mais distante e tal. E era cultural, ou seja, as pessoas paravam mais distante. No dia que eu aprendi isso, eu nunca mais parei o carro na porta da igreja. Porque eu sei que eu chego primeiro, eu sei que outras pessoas precisam também da vaga, e eu paro o carro um pouco mais afastado. Nunca mais eu parei o carro na porta da igreja. Desde esse dia, porque eu entendi que outras pessoas que chegam depois, eles têm essa necessidade também de ter uma vaga melhor do que eu que cheguei primeiro e posso andar um pouquinho mais para poder servir uma outra pessoa. Mas na cabeça da outra pessoa, ou seja, é um privilégio, já que eu cheguei primeiro, eu utilizar a melhor vaga. Quando eu faço isso, eu abro mão de um direito, ou seja, estou servindo, ainda que seja minimamente um direito, em prol de uma outra pessoa que eu não sei nem quem que é. Então isso é servir. Obviamente estou falando de uma coisa muito pequena, mas se a gente for falar de atitudes de serviço a outras pessoas na nossa vida, a gente tem que começar de coisas pequenas e até coisas grandes, que a gente acha que servir é pegar um marmitex, ou fazer aquele monte de marmitex e sair distribuindo sopa todos os dias. Isso é servir? Sim ou não? Sim. Mas não é a única forma da gente servir. Então, se eu não furo fila no mercado, se eu não me aproveito de uma situação, se eu deixo uma posição melhor para uma outra pessoa que talvez precise mais do que eu estou servindo aquela pessoa naquela ocasião, naquela circunstância. Então, o nosso cristianismo, a nossa vida de fé, ela tem que ser acompanhada de uma vida de obras também. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a gente sabe que pertencemos à verdade, né? Quando nós demonstramos
o amor, ou seja, a verdade por meio das nossas ações. A sua ação, ela tem demonstrado que você é um cristão genuíno? Tem demonstrado que você é Quer ver uma coisa besta, por exemplo? As pessoas andam no trânsito e não deixam as outras pessoas passar com o carro na frente dela. Parece que ela está numa corrida e ela está ali no Mario Kart, que se ela deixar uma pessoa entrar na frente dela, ela vai perder uma posição e ela vai perder a corrida, ela vai perder o jogo. Quando a gente para racionalmente para pensar, se você der passagem para alguém no trânsito, isso não vai mudar em absolutamente nada no seu trajeto, em nada no seu dia, em nada no tempo que você vai demorar para chegar no serviço, em nada, absolutamente nada. Em nada, em nada, em nada. E você simplesmente está fazendo uma coisa que é de civilidade, é educação. Né? Às vezes a gente vê pessoas assim, uma vez eu fui parar no shopping, no Andorinha, já aconteceu outras vezes, né? Mas eu fui parar no Andorinha, e o que aconteceu? Tem aquelas vagas ali do Andorinha que ficam destinadas para aplicativo, motorista de aplicativo. E naquelas vagas que ficam destinadas para motorista de aplicativo, na outra fileira, tinha uma vaga disponível. Eu dei a volta na vaga de motorista de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, para entrar na vaga que estava disponível. Veio uma mulher, ela passou por dentro das vagas dos motoristas de aplicativo e embicou o carro bem na vaga que ia colocar. Imagina o amor que eu não senti pela alma dessa mulher naquele dia. A graça de Deus invadindo meu coração. Eu fiquei parado, esperando a mulher descer do carro para agradecer ela pela gentileza, pela cortesia. Porque foi... Hã? Ela ficou mais ou menos uns 10 minutos dentro do carro, eu fiquei uns 10 minutos parado esperando a mulher descer dentro do carro. E a mulher não desceu dentro do carro. Porque foi muita falta de bom senso, de caráter. Ou seja, a pessoa que ela faz isso, ela está demonstrando um profundo desrespeito pela outra pessoa que chegou antes ali, que queria parar naquela vaga, né? Então, se a gente faz isso, o que a gente está demonstrando? Amor? Não. O amor ele é demonstrado em pequenas atitudes. Ou seja, quando você vê que seu cachorrinho fez cocô na porta do vizinho e você junta, isso é o quê? Amor. Né, amor? É amor. São atitudes que a gente tem que ter diante das pessoas que convivem conosco. E ele vai falar... Quando a gente faz isso, né, a gente serve o nosso irmão, não deixa o nosso irmão passar necessidade, sabendo que o nosso irmão é menos favorecido, precisa... Aí está falando de pessoas realmente abastadas, né, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para ofertar, e nem tão rico que não tenha nada para doar, ou seja, em alguma medida... Todo mundo pode ajudar alguém, em alguma medida, todo mundo pode servir alguém, seja com tempo, seja com atenção, seja com coração, seja com dinheiro, seja com bens. A gente tem que disponibilizar aquilo que Deus nos deu como recursos em prol dos nossos irmãos. Ele vai falar assim, com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. O que ele está dizendo? Ele fala assim, que quando a gente faz essas coisas, nós vamos estar tranquilos diante de Deus. Ou seja, é a tal... da consciência. Quer ver uma coisa que assim, é fato, e assim, eu falo para a Nicole, isso é uma coisa que acontece muito, eu tenho um bom convívio com uma pessoa, seja ela qual for. Eu tenho um bom convívio com um jovem, um adolescente da igreja. Falo, converso, mando mensagem, a gente se dá bem. De repente aquela pessoa muda comigo. Ela já não olha mais no meu rosto, ela já não está mais nos ambientes que eu estou, ela vai fugindo de mim. O que eu percebo? Fala, essa pessoa está em pecado. Porque quando a gente está no erro, a gente foge das pessoas, e aí que a Bíblia diz, que a luz não tem comunhão com as trevas. A gente foge das pessoas que a gente sabe que estão mais próximos de Deus. Isso é fato. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, a minha mãe ela fazia umas coisas assim que era algo assim que não dá para explicar. Ela me via assim, ela olhava na minha cara, ela sabia que eu tinha aprontado alguma coisa.
Porque o filho, quando apronta, ele não precisa... O pai não precisa ver, não precisa saber, porque o pai conhece o filho foge do pai. Né? Não é verdade? A gente não foge das pessoas quando a gente faz alguma coisa errada, fica desconfiado, será que sabe, será que não sabe? E aí minha mãe chegava em casa e eu me escondia, ou porque tinha aprontado alguma coisa na escola, ou em casa, alguma coisa. Aí minha mãe me chamava e falava assim, senta aqui. Aí eu falava, vixe, ferrou. Aí na hora que ela falava, senta aqui, ela falava assim, fala. Aí eu falei assim, ela já sabe. E não sabia de nada. Mas quando ela falava, fala, ela falava assim, eu já sei. Fala. Não tinha nada, ela não sabia de nada. E todos os dias a minha mãe me batia. E às vezes ela me batia e eu perguntava assim, por que você está me batendo? Ela falava assim, você sabe. Tipo assim, na cabeça dela, ela sabia que eu tinha feito alguma coisa, né? Obviamente é uma brincadeira. Mas ela sabia exatamente quando eu havia aprontado alguma coisa. Quando ela falava assim para mim, por isso que eu falo que eu não servia para ser bandido, porque eu não aguento surra. Se a polícia me pegasse, eu falava até o que eu não tinha feito. Então, essa carreira de fazer coisa errada comigo não prosperou muito, não. Quando minha mãe chegava e falava assim, fala, eu já começava a falar até o que eu não tinha feito. Falava, apanhava, mas eu não sabia se ela sabia ou não. E na maioria das vezes, hoje, né, já com 42 anos de idade, eu acredito que na maioria das vezes ela não sabia, porque quando ela sabia, ela não falava para eu falar, ela já chegava batendo. Então, quando ela pedia para eu falar, é porque ela desconfiava de alguma coisa, e aí precisava de um motivo, de um motivo plausível, né, para poder exercer o juízo, né? Exercer ali o juízo. E ele vai falar, com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ou seja, quando a gente sabe que a gente não está em pecado, o que é estar em pecado? Nós pecamos? Sim, todos nós pecamos. A Bíblia diz isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, ninguém que faça o bem e nunca peque. Nós vimos aqui na semana passada que se você odiar o seu irmão, você cometeu, no seu coração você já cometeu assassinato. Essa semana nós vimos que se você olhar para uma outra pessoa, para uma outra mulher, um homem para uma outra mulher com desejos impuros, o seu coração ele já cometeu adultério. Obviamente todos nós, em algum grau, já cometemos esses pecados. Ninguém aqui é santo de falar assim, eu nunca adulterei no meu coração, nunca odiei ninguém, nunca senti raiva de ninguém, nunca menti. Essa pessoa ela precisa ser canonizada, ela não é digna de estar entre nós. Não precisa nem vir na igreja. Se existe essa pessoa, ela já está num nível de santidade que ela não precisa de ninguém. Nós pecamos o tempo todo. Nós pecamos em atos, palavras, pensamentos. A gente peca voluntariamente, a gente peca involuntariamente. Só que tem uma diferença quando a gente peca e a gente se arrepende ali daquele pecado que a gente cometeu e quando a gente anda na prática do pecado. E aí, andar na prática do pecado, pecar, todos nós pecamos o tempo todo. É muito difícil você controlar suas ações, seus pensamentos, suas palavras. Então, a gente peca o tempo todo. Mas a gente tem que vigiar o máximo possível. Porque o cristão não é aquele que não peca. O cristão é aquele que peca e se arrepende. E se arrepender é ter uma mudança de mentalidade em relação àquela circunstância. Mas viver na prática do pecado é quando aquela pessoa ela já peca, ela já nem se importa mais se aquilo é pecado, se aquilo é errado ou não, se aquilo fere a santidade de Deus ou não. E essa pessoa ela já está num estado de letargia espiritual que para ela já não faz mais diferença. Já não faz mais diferença se é um vídeo de pornografia, ou se são horas de pornografia, ou se é um ato, né? Como que é o nome que o Fernando falou? Onanismo. Onanismo, né? Depois se vocês quiserem saber o que é, né? Para quem não estava na escola dominical, né? Não tem nada a ver com pessoas de baixa estatura. Não. Ou se são várias práticas durante o mesmo dia,
ou se é um vídeo, ou se são vários, ou se é um palavrão, ou se são vários. A pessoa já não se importa mais, aquilo já não faz mais diferença para ela. Essa pessoa, ela tem dificuldade para se aproximar de Deus, até para orar, até para buscar a Deus, até para vir à igreja. Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, o Billy Graham, ele tinha uma frase que diz assim: ou o cristão se afasta do pecado, ou o pecado o afastará de Deus. Ou o cristão está em lado diametralmente oposto ao pecado, ou ele está caminhando em direção ao pecado e se afastando de Deus. Não dá para você estar em pecado e se aproximar de Deus. Então nós precisamos entender isso. E o que ele está dizendo? Que se nós temos uma consciência tranquila, em que nós amamos os nossos irmãos, não somos hipócritas, não somos indiferentes, somos empáticos, aí nós podemos nos aproximar diante de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós estaremos tranquilos quando estivermos diante de Deus. Tranquilos quando nós estivermos diante de Deus. A gente tem na igreja já há 17 anos, né? A gente está fazendo agora, né, no próximo mês, já 17 anos de ministério. E ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, a gente lidou com algumas situações de libertação, né? De pessoas que estavam em processo de libertação. E a pessoa, quando ela está com a vida toda torta, não adianta ir. Não adianta ir porque é problema. Quando a gente está ali diante de Deus, a gente peca, mas pede perdão a Deus, se arrepende, aquilo traz peso, traz um sentimento de que a gente precisa se libertar daquilo, a gente precisa da ajuda de Deus. Aí a gente pode se aproximar diante de Deus porque a nossa consciência está tranquila para a gente se aproximar diante de Deus. Ou seja, a gente sabe que a gente precisa da graça de Deus, Deus é misericordioso, Deus nos alcança, a gente pode se aproximar diante de Deus. Aí ele vai dizer assim: porém, existem situações que a gente mesmo assim não se sente confortável em estar diante de Deus. Olha o que ele está dizendo: fiquem tranquilos. Aí está falando de pessoas que pecam, mas que não vivem na prática do pecado. Ele está dizendo assim: ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Ou seja, Deus é maior até mesmo do que as nossas fraquezas. Nós podemos nos aproximar diante de Deus, nós podemos ir até o altar de Deus. A gente tem aqui na igreja, eu lembro que uma vez eu ia numa igreja, chegava no final, na igreja, chegava no final da pregação, aí terminava o culto, terminava a pregação, fazia aquele fila de gente para orar. Fila de gente para orar, um monte de gente, assim. Tivesse 40 pessoas na igreja, era 40 oração e tinha que orar pelas 40 pessoas. Eu não sei, acho que eu sou muito preguiçoso, que desde sempre eu ensino as pessoas assim: ó, a minha oração não é diferente da sua, vamos orar, mas você ora junto. Por quê? É isso que a Bíblia diz, que não há mediador entre Deus e os homens que não seja o próprio Jesus. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, e ainda que a nossa consciência nos condene, Deus é maior do que a nossa consciência. Deus é maior e Ele é aquele que nos purifica das nossas obras más. Nós nos aproximamos diante de Deus não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos. Não é porque eu sou bom que eu posso entrar diante do altar de Deus, diante do santuário de Deus e orar a Deus. Imagina que se a gente só pudesse entrar diante do altar de Deus. Olha só a seguinte circunstância. No Antigo Testamento, era uma cultura que era muito popularizada pela figura de reis, né? Então haviam reis. Em todas as nações da terra tinham seus seus imperadores, eram figuras que eram imponentes. Para você ter ideia, nem a esposa do rei, nem a rainha podia entrar na presença do rei se ela não fosse chamada. É isso ou não é? Sim ou não? Nem a rainha podia entrar na presença do rei sem autorização. Porque o rei era a figura máxima. Muitos reis se consideravam até como deuses. Não era que os reis estavam abaixo de Deus. Muitos reis se consideravam como deuses. Então, se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, sem autorização, essa pessoa podia ser sentenciada à morte.
Como que isso é no Antigo Testamento? Da mesma forma, com Deus. Deus estabeleceu que para a pessoa se apresentar diante dele, ela deveria ser purificada. Ela só poderia se apresentar diante de Deus se ela estivesse purificada. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia se apresentar diante de Deus. Então, quem que podia entrar diante de Deus no lugar santo dos santos, lá dentro do tabernáculo? Só uma pessoa. Quem que era? Sumo sacerdote. Tinham mais de 3.000 sacerdotes, mas só um podia entrar diante da presença de Deus. Só um. E ele só podia entrar em uma data específica, que era no dia do perdão, e só depois de cumprir uma série de rituais. E as pessoas que ousavam entrar de qualquer forma, elas também eram sentenciadas à morte. Então, entrar diante da presença de Deus de qualquer jeito, nesse contexto, podia representar uma sentença de morte. A pessoa podia morrer. Só que o apóstolo João está dizendo assim, olha, vocês podem entrar diante de Deus, vocês não estão mais debaixo da lei do Antigo Testamento, em que as pessoas não podem mais ter acesso a Deus. Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele se apresentou como sacrifício vivo diante de Deus, o sacrifício dele foi aceito, e é por intermédio dele que nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus porque Cristo nos deu esse acesso. Ele é a nossa via de acesso ao Pai. Nós podemos entrar diante de Deus com ousadia e confiança. Olha o que ele vai dizer lá em 1 Pedro. Vós sois sumos sacerdotes, geração eleita, né? Sacerdócio real. Ou seja, vós sois sumos sacerdotes. O que está querendo dizer? Que vocês podem sim se apresentar diante de Deus. Ah, mas a minha consciência me condena. Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. O que é saber todas as coisas? Ele sabe que você é um nada que está lutando contra o pecado. Mas ele sabe também quando você é alguém que simplesmente peca como se não houvesse amanhã e age como se nada tivesse acontecido. Tem gente, eu falei da minha experiência com a minha mãe, tem gente que você pode arrancar o couro, ele vai negar até o último. Ele não fala. Você pode bater, pode espancar, pode esmurrar, você pode falar, tem vídeo, tem prova, tem não sei o que. Agora ficou mais fácil de fugir dessas coisas, né? É IA, né? Não é verdade? O ano passado me mandaram umas fotos, aí o camarada tinha falado para a esposa que era edição gráfica, não tinha nem IA na época, né? Eu tinha tirado umas fotos com uma outra mulher, aí mandaram para a esposa me mandou, eu falei assim, olha, fulana, se isso for edição gráfica, esse cara é o melhor profissional que existe, ele está perdendo de ganhar dinheiro e muito dinheiro. O camarada é bom, porque pense numa edição bem feita, né? Porque não tem como dizer que isso aqui é edição não, viu? Obviamente não era, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Você dizer que uma coisa que ali está diante dos seus olhos, que praticamente pode ser que seja um fato, não é. Né? Hoje em dia é muito difícil você ver vídeos na internet e você ter certeza se é uma manipulação digital ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de coisa. Mas qual que é a ênfase aqui? A ênfase está no fato de que Deus, ele sabe todas as coisas. E que Deus sabe que você é alguém que luta contra o pecado, que você está ali tentando caminhar em direção a Deus. Como a gente já falou, a santificação, a santidade, ela é um horizonte utópico. Você nunca vai alcançar a santificação completa. A santificação completa só acontece na glória. Nunca. Nunca. Eu conheço pessoas assim que são muito devotas, muito santas, muito pessoas de Deus, mas não quer dizer que essa pessoa não tenha pecado. Não quer dizer que essa pessoa não tenha pecado. Ou seja, todos nós pecamos. Só que a Bíblia vai dizer que, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Aí ele vai dizer, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Aí é a hora que você pode entrar diante do altar de Deus, diante do santuário de Deus, orar, pedir, clamar, falar, interceder, chorar. Então, primeiro, para a gente se apresentar diante de Deus, a gente tem que pedir perdão.
A gente adora a Deus, pede perdão pelos nossos pecados. E pedir perdão pelos nossos pecados não é aquela oração que a gente faz igual quando a gente faz quando está em público. Sabe a oração pública, que é diferente da oração privada? A oração pública é aquela oração que a gente fala assim: Senhor, se eu pequei, Senhor, né? Se tenho pecado, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pecado tem nome. Pecado tem endereço. Pecado tem características, né? Não é assim, se eu pequei. Não, você pecou. E é desse pecado que você precisa se arrepender para você poder entrar diante do altar de Deus. Aí ele vai falar assim: se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, qual que é a chave para você se apresentar diante de Deus? Para você ter uma oração que é ouvida, para você ter uma oração que é respondida, e tudo que você pede, Deus vai abençoar e vai fazer. Dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. É obediência a Deus. É você obedecer a Deus e você amar ao seu irmão. Aí ele vai falar: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem seus mandamentos e permanecem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Então, quando que o Espírito de Deus está e permanece em nós? Quando nós nos santificamos, quando nós vivemos uma vida buscando a graça e a misericórdia de Deus, buscando a santificação em Cristo Jesus e amamos os nossos irmãos. E demonstramos o nosso amor através das nossas obras. Assim nós podemos nos apresentar diante de Deus com ousadia, com confiança, com fé, e podemos pedir todas as coisas, e Deus, então, bondosamente, graciosamente, nos dará. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Pedir para a pastora Meire orar por nós, pela igreja.